Nós vamos receber a palavra do Senhor e hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para a gente compartilhar, lá de Atos, capítulo 2, os versos 42 a 47. Eu vou pedir agora para você se acomodar, tá bom? Se acomodarem todos aí em casa, na medida do possível, para que estejam todos aí preparados para estarem recebendo a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, os versos 42 até o verso de número 47. Atos, capítulo de número 2, os versos 42 até o verso de número 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam, falando a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus, lá no começo. Diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Eu quero orar com você, tá? E você que tem o seu pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários. O pessoal da intercessão vai estar orando por você. Qualquer pedido de oração que você tenha, o nome da família, o teu nome, o nome de alguém, você pode colocar, o pessoal da intercessão vai estar orando por você. Agora mesmo, tá bom? Vamos estar orando, colocando a palavra diante do Senhor e pedindo para que Deus nos oriente, nos ministre nesta noite. Obrigado, Deus, por esse tempo, pela tua palavra, pela tua graça. Abençoe-nos agora, Pai. Queremos receber a tua palavra e ser, Senhor Deus, alimentados por ela. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, porque o Senhor já tem cuidado do nosso coração. Te agradecemos, Senhor Deus, nessa noite, por toda a tua bondade, Deus. Coloco diante do Senhor a vida de cada um, Pai. A casa de cada um, Deus. Os lares, Pai, que estão aqui todos representados, quero colocar todos, Pai, diante da tua presença, diante do teu altar, e pedir a Deus que o Senhor esteja, Deus, presente, derramando a tua unção, cuidando, Pai, de cada família. Deus, que o momento de ceia seja um momento de cura, seja um momento de restauração, seja um momento de renovo, seja um momento de milagre na vida de cada um, na família de cada um. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Cada um que está conosco aqui, Pai, nessa noite, que o teu Espírito Santo, Pai, seja derramado e que a tua graça, Pai, venha, Senhor Deus, de modo poderoso sobre cada um, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Eu amo essa palavra que eu li aqui. Esta foi uma das palavras que marcaram muito a minha vida, desde o começo da minha vida cristã. Eu lembro que no começo, eu ficava tentando saber onde é que estava esse texto. Eu lembro que algumas vezes o pastor da igreja ou alguém lia esse texto e na hora eu não acabava não prestando atenção, não marcava, e depois em casa eu ficava imaginando aonde que estava esse texto. Sempre ministrou muito meu coração, eu sempre amei estar junto com a comunidade, eu sempre amei estar na igreja. Eu digo que quando eu nasci para a comunidade, eu nasci para a igreja, e Deus sempre ministrou muito meu coração a respeito da igreja. Eu amo estar na comunidade, estar na casa do Senhor, estar com os irmãos. E esse texto, ele revela muito a respeito da igreja de Jesus, a respeito do corpo de Cristo, de como que nós devemos caminhar. Eu não quero aqui ficar romantizando a igreja primitiva como se fosse uma igreja perfeita, como se fosse uma igreja que não tivesse nenhuma mácula, nenhuma dificuldade, nenhum problema de caráter para ser tratado, para ser cuidado. Quando a gente vai estudar mais profundamente o começo da igreja, a gente vai ver que os problemas, as dificuldades que nós temos hoje na igreja, as lutas que nós enfrentamos hoje na igreja, são velhas companheiras da igreja de Cristo. A gente olha para trás e a gente vê que essas lutas, essas dificuldades, elas sempre existiram e caminharam ao lado da igreja.
né? Você vai vendo, lendo as cartas que Paulo escreveu, as cartas que Pedro escreveu, as cartas que foram escritas por outros homens de Deus, o próprio livro de Atos, contando ali o começo da caminhada da igreja, você vai descobrir que sempre houveram muitas dificuldades, muitos desafios a serem vencidos. A igreja sempre teve que ser cuidada e tratada pelo Espírito. E é uma bênção quando a gente abre o coração e deixa Deus ministrar, deixa Deus guiar. Você sabia que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi para ser assunto aos céus, ele foi para voltar para o Pai, voltar para o céu, a ascensão de Jesus ali em Atos, capítulo 1, Jesus ele reúne os discípulos pela última vez e ele está ali conversando com os discípulos, ele dá orientações, ele diz, vocês vão ficar em Jerusalém. Nós estamos nesse período, que é entre a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Então, nesse período, nesses dias, né, esses 50 dias, Pentecostes significa 50 dias, que vai desde a Páscoa, né, a ressurreição, domingo de Páscoa, até o derramamento do Espírito. Nesse período, Jesus apareceu algumas vezes para os discípulos. E esta de Atos, capítulo 1, é a última vez que Jesus apareceu, e Jesus deixou para eles algumas orientações. E Jesus também informou a eles algumas coisas que iriam acontecer. Jesus disse para eles, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão permanecer em oração, vocês vão ficar buscando a presença de Deus juntos, até que do alto vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado sobre a vida de vocês. E é aí que vocês vão continuar, é aí que vocês vão iniciar o caminho de vocês, o trabalho de vocês, a continuação daquilo que eu fiz, mas é aí que vocês vão começar o trabalho de vocês sobre a liderança de vocês. De modo que, quando Jesus ele iniciou o trabalho da igreja, ele iniciou o trabalho da igreja movido pelo Espírito. Enquanto o Espírito não foi derramado sobre a igreja, não era para sair, não era para fazer nada. Porque é o Espírito Santo que guia a igreja, é ele que conduz a igreja. É o Espírito Santo que caminha com a igreja. E é o Espírito Santo que está presente hoje aqui, ministrando o nosso coração, guiando a nossa vida como igreja, como povo de Deus. E eu quero convidar você para clamar ao Espírito Santo de Deus que ele esteja te guiando, que ele esteja dirigindo a tua vida, porque a igreja de Cristo não é aquele templo. Tem um monte de gente que ficou desesperada esses dias, né? Porque a gente não está podendo se reunir no templo. Tem muita gente que falou, nossa, e a igreja? Agora eu não vou mais conseguir ir à igreja, agora eu não posso mais ir à igreja, agora eu não consigo mais estar na igreja. Nós não conseguimos estar no templo, na comunhão, como nós tínhamos, isso nos faz falta, é importante, mas a igreja somos nós. A igreja é você que está aí, a igreja sou eu que estou aqui, a igreja somos nós, esse monte de gente que está reunido hoje aqui, esse monte de gente, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Cada lar é uma extensão da casa do Senhor. Aliás, no texto que nós lemos, o texto diz, naquela época não existia templos como nós temos hoje, para a gente ter um grande ajuntamento de pessoas. Naquela época, as pessoas eles se reuniam nas casas. Então, eles escolhiam as casas que eram maiores, que tinham uma varanda, que tinham um espaço maior, para eles poderem se reunir. E eles se reuniam de pouco em pouco. Então, um grupo se reunia numa casa, outro grupo se reunia em outra. E ali, eles partilhavam a palavra de Deus, eles ministravam um ao outro o poder e a graça do Senhor. Era assim que a igreja funcionava, era assim que a igreja, que o corpo de Cristo acontecia. A igreja, desde o começo, ela teve que ser trabalhada, porque nós, quando viemos aqui para a comunidade, quando nós nos aproximamos de Deus, recebemos Jesus, nós estamos cheios de defeito. Nós entregamos o nosso coração para Jesus, a nossa vida para Jesus. O nosso espírito foi recriado, mas a nossa alma precisa ser restaurada. E isso é um trabalho que o Espírito Santo vai fazendo. De modo que, desde que quando você entrou na igreja, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida, está trabalhando em você, mas você ainda não está preparado. Ainda há muita coisa que o Espírito Santo de Deus quer fazer na tua vida. E ele usa a vida de uns com os outros para que nós sejamos bênçãos, instrumentos de Deus, estejamos ajudando uns aos outros para que nós estejamos crescendo. Desde o começo da igreja cristã, a igreja cristã teve dificuldades, teve lutas, teve questões para serem melhoradas, né? Cada um de nós temos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, e o Espírito Santo de Deus ele foi enviado justamente
para nos ajudar em todas estas coisas. O texto que nós lemos, ele fala bem do começo da igreja, quando a igreja estava começando, e é muito interessante porque a palavra de Deus, ela começa assim: e perseveravam, o texto que nós lemos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira coisa, eles perseveravam. Eles perseveravam. Essa palavra, ela é uma palavra importante. Eles perseveravam. Por quê? Por que perseveravam? Porque não era fácil. Se fosse fácil, não precisava perseverar. A gente persevera quando não é fácil. Eles perseveravam. As dificuldades não são uma novidade para a igreja de Cristo na Terra. As dificuldades e as lutas sempre caminharam com a igreja. Nós sempre tivemos dificuldades e lutas. A nossa igreja completou 20 anos, agora, em 2020. Se você sentar um dia para a gente conversar sobre toda a história da nossa igreja, você vai descobrir que nós passamos por muitas dificuldades. Nós amadurecemos. Hoje nós somos uma igreja saudável, uma igreja que caminhou bastante, uma igreja que aprendeu bastante. Mas nós passamos por muitas lutas. Os presbíteros que estão aí sabem disso. As pessoas que estão conosco desde o começo da igreja sabem as lutas que nós passamos. Só que nós não podemos pensar que nós estamos prontos. Nós ainda estamos a caminho. Nós ainda vamos enfrentar lutas e dificuldades. Por isso é que nós também, assim como a igreja lá no começo, precisamos querer perseverar, decidir perseverar, escolher perseverar. Que eu digo para você, não desista. Não desista porque ficou difícil. As coisas boas da vida, as coisas extraordinárias da vida, as melhores coisas da vida não são fáceis. Não são fáceis. Sabe? O que é fácil, qualquer um vai. Mas nós precisamos, uma vez que nós sabemos que esta é a verdade, uma vez que nós sabemos que Jesus é o melhor caminho para nós, uma vez que nós sabemos que Deus nos colocou numa comunidade certa, onde Deus quer nos usar, a não ser que você não esteja numa comunidade certa. Mas se você sente no teu coração a paz de que você escolheu a comunidade certa para você estar, para você pertencer, meu irmão, é ali que você tem que estar, independente da dificuldade da luta. Você não pode sair quando a dificuldade vem, você abandona o barco e vai para outra situação. Não, nós vamos estar juntos, nós vamos vencer essa dificuldade. Qualquer igreja, qualquer comunidade, qualquer ajuntamento de pessoas, a partir do momento que a gente decide caminhar junto, nós vamos ter dificuldades. Mas o texto bíblico diz que eles perseveravam. Eles perseveravam, eles não desistiam. Tem dia que eu posso magoar você, eu já magoei algumas pessoas da igreja, pessoas que eu amo, porque eu também tenho defeito, eu também tenho dificuldade, também tem dia que eu não estou bem, eu também faço, às vezes, algumas escolhas equivocadas. Da mesma forma que tem muita gente aí que está do outro lado, que já me magoou, me machucou, eu também já magoei, já machuquei, isso acontece dentro da tua casa, com a tua família. Vai dizer que você nunca foi machucado pelo teu filho, pela tua filha, mas você não acredita que ele te ama, que ela te ama? A gente acredita, a gente sabe. A gente machuca pessoas que a gente ama, às vezes, sabe, por causa dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, mas nós não podemos desistir por causa disso, nós não podemos abandonar por causa disso. Nós não vamos abandonar a nossa família porque as coisas não estão bem. Não estão bem, vamos procurar um caminho, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar uma orientação, vamos procurar uma comunidade para a gente pertencer, vamos caminhar com pessoas saudáveis, vamos conversar com pessoas que possam nos aconselhar, nos ajudar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Você não pode desistir da tua família. Você não pode desistir dos planos, dos sonhos, dos projetos que Deus colocou no teu coração, da missão que Deus te deu. Você não pode desistir da missão que Deus te deu, do chamado que você recebeu do Senhor. Se foi difícil para você, imagina para Jesus. Se tem sido difícil para mim e para você, imagina como foi para o nosso Senhor Jesus. Imagina como é que foi para os apóstolos. Sabe? Imagina como é que foi para a igreja de Cristo que foi perseguida. Sabe? Nós devemos continuar a perseverar. Continuar firmes no nosso caminho. O texto bíblico diz que eles perseveravam. Perseveravam aonde? Na palavra. Perseveravam na palavra. Eles não desistiam de querer viver a palavra de Deus. Mesmo errava, mas voltava para a palavra. Procurava acertar. Eles perseveravam na comunhão. Um perdoando o outro. Tem um dia que você vai me machucar, tem um dia que eu vou te machucar. Mas a gente precisa ter a maturidade. A gente precisa crescer. E precisa se perdoar. Não vamos ficar com rixinha, com maguinha, falando mal de um, falando mal do outro. Sabe, pode ter sido duro, mas vamos retomar nossa vida. Vamos retomar nossa conversa. Vamos fazer os nossos concertos. Vamos abençoar a vida um do outro. Com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com a comunhão. Vamos chamar para almoçar junto, para tomar um café,
para resolver as questões e não ficar com nada dessas coisas, com essas mágoas, com essas coisinhas que o diabo usa para destruir, para impedir a gente de crescer e de chegar onde nós podemos. Eles perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão é essa comunhão, é o que nós vamos fazer hoje. Eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam vivendo o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo que foi derramado sobre nós. Eles não deixavam de querer estar junto, de querer partir o pão, de querer repartir a palavra. Partir o pão é partilhar Jesus, é partilhar a palavra. Eles partilhavam a palavra onde está. Meu irmão, aproveita o mercado quando você vai na fila do mercado. Fala de Jesus para quem está na fila. Fala de Jesus para quem está no caixa. Fala de Jesus para quem vai lá e você trabalha num comércio, em algum lugar, numa empresa, você está trabalhando, a pessoa se aproxima. Não perca a oportunidade de falar de Jesus, de deixar uma sementinha no coração daquela pessoa. Não perca a oportunidade. Eu conversava essa semana com minha irmã falando, olha, eu tenho uma pessoa que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, mas eu peguei ela no momento que ela estava passando por muita dificuldade e eu mandei a palavra de Deus para ela e ela mandou uma resposta me agradecendo pela palavra que eu mandei para ela. Daí ela disse para mim, pastor, não sei se ela vai vir a crer em Jesus. Eu falei, minha irmã, coloque a sementinha. Um planta, o outro rega, mas é Deus que vai dar o crescimento. É Deus que vai fazer um milagre. Qual que é a tua missão? Colocar a sementinha. Qual que é a tua missão? Regar a sementinha que foi colocada. Qual que é a missão de Deus? Fazer crescer, fazer frutificar. Eles perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós estamos orando, nós estamos em jejum. Nós estamos em jejum e oração. Nessa época em que muita gente está desesperado, está procurando aí uma esperança em homens, nós estamos procurando uma esperança em Deus. Porque é de Deus que vem todas as coisas. É Deus que vai usar a vida de um homem, usar a vida de um grupo de pessoas para trazer a cura. É Deus. Nós sabemos que acima de todas as forças, as condições, a sabedoria humana, está Deus. Pode ser que essa questão da tua vida seja impossível de ser resolvida para você, talvez para a tua família. Talvez seja impossível de resolver a nível de humanidade, de criação. Talvez seja impossível para nós, mas não há nada que seja impossível para Deus. Deixa Deus te surpreender, permita que Deus te surpreenda, persevere na oração. Tem muita gente que desiste da oração quando está pertinho do milagre. Está pertinho do milagre e desiste da oração. Tem gente que está pertinho de uma resposta de Deus, desiste da palavra. Desiste de caminhar com Deus, desiste da igreja, desiste da comunidade, desiste da família, desiste do corpo de Cristo. Você está pertinho de alcançar o milagre e você desiste. Desiste de partir o pão. Não partilha mais com as pessoas o pão, o testemunho. Esta igreja perseverava, palavra, comunhão, partir do pão, nas orações. E por causa disso, olha só, segundo, por causa disso, havia temor e muitos milagres eram feitos. As pessoas tinham respeito por Deus. Você já percebeu que na nossa sociedade, na nossa geração hoje, as pessoas têm muito pouco respeito por Deus? Quantas brincadeiras, quantas piadas malvadas, quantas piadas desagradáveis sobre Deus, quantas pessoas usando o nome de Deus em vão, aqui e ali, seja em todas as escalas da sociedade, as pessoas utilizando do nome de Deus, utilizando do nome de Jesus, como se fosse qualquer nome, sem nenhum respeito, sem nenhum temor. O texto bíblico diz que, porque essa igreja perseverava, porque essa igreja estava junto, havia um temor muito grande que nascia ali. E diz a palavra que muitos milagres eram feitos. Você quer que sejam realizados muitos milagres na comunidade? Você quer ver muitos milagres? Você quer ver milagres na tua casa, na tua família? Persevera. Persevera na palavra, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, persevera nas orações. Persevere. Porque isso é importante para você, para a tua família e para a tua vida. Porque quando nós perseveramos, vamos até o fim, começar, um monte de gente começa. Terminar, precisa estar muito decidido mesmo ao que quer na vida. Sabe as pessoas que vão parando no caminho? É porque elas não queriam mesmo aquilo. Ah, pastor, o senhor está falando então que eu não queria. Não queria tanto. Não queria tanto. Certo? Porque se a gente quer, a gente vai. Se a gente quer, a gente não desiste. Eu convido você para continuar querendo, para continuar buscando, para continuar perseverando. Porque Deus virá em teu favor para te abençoar.
A Bíblia fala sobre milagres, prodígios e sinais. A Bíblia fala sobre um grande temor que tomou conta de todos, da sociedade, do lugar aonde eles estavam. Olha o que mais que havia. Havia alegria em estarem juntos e eles ajudavam uns aos outros. Aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, é ter a alegria de estar junto. Já percebeu quando existe um grupo de pessoas que as pessoas não têm alegria de estar junto? Vamos pensar numa família. Tem família que tem alegria de estar junto, que não vê a hora de estar junto. Mas tem família que estar junto é um peso. Às vezes converso com pessoas, mesmo pessoas cristãs, mesmo pessoas que estão na igreja, que às vezes exercem até uma liderança, mas que não têm prazer em estar em casa, não têm prazer em estar com a família, não têm prazer em estar com os filhos. Agora Deus nos pegou, né? Porque Ele permitiu essa situação toda, e aí a gente teve que ficar em família, e a gente teve que se redescobrir. Tomara que você tenha se apaixonado pela tua família. Tomara que hoje você ache que o teu lugar, que a tua casa, que a tua família, é um lugar melhor do que qualquer lugar aí fora da tua porta, fora do portão do teu terreno. Tomara que você pense dessa maneira, porque dessa maneira que é. E se você não está pensando, você está equivocado. Você precisa perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações, para que Deus mude o teu coração, porque não tem nada mais precioso do que a nossa família, do que a nossa casa e do que o nosso lar. Eu não estou dizendo que não tem dificuldade, mas eu estou dizendo que Deus está com você para te ajudar a vencer todas as dificuldades e fazer com que a tua vida aconteça a partir da tua casa, a partir da tua família, a partir do teu casamento. Que você cuide da tua casa e do teu lar. E que vocês se amem cada vez mais, em nome de Jesus. Havia alegria de estarem juntos. A comunidade, a igreja, é muito bom quando a gente sente vontade de estar junto. Eu sinto uma saudade enorme da igreja, das pessoas da comunidade. Que vontade de estar lá na igreja, de estar junto com os irmãos. Que vontade da gente poder celebrar junto. Mas eu sei que Deus nos deu esse tempo. E esse tempo Deus nos deu para a gente ver também a importância que é estarmos juntos. Para que quando a gente volte aproveitando ainda mais a nossa comunhão. Persevere na comunhão. E diz que eles ajudavam uns aos outros. Ajudavam uns aos outros. À medida que cada um tinha necessidade, um ajudava o outro. Eles se reuniam de casa em casa. E eles ajudavam um ao outro. Eles tinham a sensibilidade de perceber quem estava precisando. E quem estava precisando tinha a humildade de chegar e a liberdade de chegar e dizer, olha, eu estou precisando. Já percebeu que, às vezes, na igreja, nem quem tem a sensibilidade de perceber quem não tem, e nem quem não tem a humildade e a liberdade de pedir ajuda. E aí a gente fica vivendo como estranhos. Muitas vezes isso acontece dentro da própria casa, dentro da própria família. Às vezes só vamos descobrir que o nosso filho, a nossa filha, que o marido, que a esposa estava precisando de algo quando alguma coisa terrível acontece. Por quê? Porque perdemos a sensibilidade. Mas perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e nas orações, permite que a gente tenha temor de Deus, permite que a gente veja muitos milagres acontecendo, permite que a alegria de estar junto esteja presente e permite que nós ajudemos-nos uns aos outros. E para encerrar, o texto bíblico diz o seguinte, que com isso tudo, eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus. Você tem prazer em louvar a Deus? Em louvar ao Senhor? Eles louvavam a Deus. Havia gratidão no coração deles por Deus. Como falta, às vezes, a gratidão no nosso coração, né? Às vezes Deus nos dá tudo e a gente reclama, às vezes, por causa de alguma coisinha que não saiu do jeito que a gente queria. Às vezes a gente tem a tendência de olhar muito mais as faltas do que olhar, né, as poucas faltas que nós temos e não olhar as muitas graças que nós recebemos todos os dias. Eu quero convidar você para louvar o Senhor. A perseverança em Deus nos faz louvar ao Senhor. Diz o texto bíblico que eles contavam com a simpatia de todos, de todos. Todo mundo gostava deles, todo mundo gostava da igreja. Você sabe que essa é uma preocupação que eu tenho? Esses dias eu estava conversando com o seu Freitas e o vizinho do fundo da nossa comunidade foi lá conversar com a gente por conta da questão dos mosquitos e tudo, dos pernilongos, da dengue e tal. E nós convidamos ele para entrar e eu falei para ele, vem aqui na nossa construção, vem ver como é que estão as coisas, para você ver que nós não temos aqui nenhum foco. Nós estamos tomando todos os cuidados para não ter nenhum foco aqui de dengue ou de qualquer outra coisa.
E uma das coisas que eu falei para aquele homem muito simpático que estava conversando com a gente, eu falei para ele o seguinte, falei, olha, o senhor fique tranquilo, porque nós estamos construindo e nós não iremos prejudicar em nada a sua casa. E se alguma coisa acontecer, a gente vai reconstruir, a gente vai reformar, a gente vai colocar na condição que estava. Sabe? Esse cuidado que nós temos uns com os outros, de ter o cuidado para que a nossa vizinhança se alegre e admire a Deus por conta do nosso testemunho. Eu faço uma pergunta para você. Como que os teus vizinhos te veem? Como que os teus vizinhos veem a tua casa, a tua família? Isso é um sinal, né? Como que eles nos veem na rua? Nós somos pessoas pacíficas? Nós somos pessoas abençoadoras? Nós somos pessoas prestativas? Nós somos as pessoas que dão testemunho da palavra? Nós somos pessoas que dão exemplo como família? Ou falta algumas coisas ainda na gente? É para a gente pensar, é para a gente refletir. Eu não estou aqui cobrando nada de você. Eu também tenho coisas que eu preciso melhorar. Mas eu estou aqui partilhando a palavra de Deus e dizendo para você que Deus se importa que nós sejamos bem vistos e contemos com a simpatia de todo o povo. E para terminar, quero terminar agora dizendo o seguinte, que todo dia eles cresciam. Todo dia. Havia um crescimento exponencial na vida da igreja. A igreja crescia todo dia. Sabe, em vez da gente ficar pensando em estratégias para crescimento, em fazer conferências de avivamento e trazer fulano para cá e fazer não sei o quê, tal, tal, tal. Sabe qual que é o modelo de Deus para crescimento? Para que a igreja cresça? Sabe qual que é o modelo de Deus? Para que a igreja cresça de verdade. Não cresça através de uma estratégia humana, porque do mesmo jeito que cresce, ela murcha. Do mesmo jeito que ela enche, ela murcha. Deus não quer que a igreja fique inchada. Deus não quer uma igreja cheia de gente vazia. Você sabe qual que é o método de Deus, o modelo de Deus para o crescimento da igreja? Eu conto para você. Perseverança na palavra. Se nós queremos crescer, perseverança na palavra. Perseverança na comunhão. Não desistir uns dos outros. Orar uns pelos outros. Perseverança no partir do pão. Partilharmos, testemunharmos uns aos outros, envolvermos uns aos outros com aquilo que temos aprendido do Senhor. Perseverança nas orações, orando uns pelos outros, fortalecendo a vida da igreja, orando todo dia pela nossa igreja, orando por todos que estão precisando, colocando cada um diante do Senhor, pedindo que Deus nos dê a sensibilidade de sermos instrumentos dele. E aí, meu irmão, minha irmã, esse é o segredo para que a igreja cresça, porque daí vai ter temor de Deus, vão acontecer milagres, vai ter a alegria da gente estar junto, as pessoas vão querer estar junto com a gente, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos louvar a Deus e o nosso louvor vai abrir os céus, nós vamos contar com toda a simpatia da nossa vizinhança, seja no templo, seja na nossa casa, e nós vamos ver a nossa comunidade crescendo a cada dia. Eu convido você para, juntamente comigo, para que a gente parta o pão nessa noite, para que a gente celebre a comunhão de Jesus nessa noite. Eu quero convidar vocês todos que estão conosco para pertencer. Você que está longe, que está no Canadá, que está lá na Itália, que está em Portugal, você que está em qualquer lugar do mundo, qualquer estado, cidade do Brasil, eu quero convidar você para pertencer à nossa comunidade. Eu quero convidar você para andar junto conosco. Você que está presente, morando aqui perto, por perto, Londrina, Cambé, a região nossa aqui, quero convidar você para estar conosco, para estar presente na nossa vida, para estar caminhando conosco. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Você é convidado para estar conosco, para estar com a igreja do Senhor, para celebrar e para adorar a Deus juntamente conosco. Sabe o que Jesus quer dizer para você nessa noite? A casa é sua. A casa é sua. E nós vamos preparando o nosso coração para a mesa do Senhor agora. Eu vou convidar você para que você esteja adorando ao Senhor com esta canção que nós vamos colocar aqui. A casa é sua. E nós estamos convidando você para vir fazer parte da casa, para fazer parte da mesa. Esteja conosco. Você pega o seu pão enquanto nós estamos cantando essa canção, ministrando essa canção. Enquanto você está adorando o Senhor, eu vou pedir para você, pega o seu pedaço de pão
Prepare a sua mesa, coloque o seu cálice. Se você não preparou até aqui, tem bolacha na tua casa, tem água. Pode ser com água, pode ser com bolacha, não tem problema não. Nós vamos participar da mesa do Senhor. O que você tem na tua casa? Pode ser com o que você tem. Nós vamos participar da mesa do Senhor juntos, tá bom? Se você puder, durante a ceia, tire fotos, sabe? Registre esse momento, porque é importante nós divulgarmos que nós somos igreja de Jesus, estamos tendo comunhão com os santos. Eu vou pedir para que todos fotografem e mandem para nós as imagens. Nós queremos fazer um vídeo bonito depois da igreja, todo mundo participando da mesa, todo mundo celebrando, tá bom? Eu vou pedir para você fazer isso em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ouvir essa canção, depois nós voltamos, e quando nós voltarmos, nós vamos voltar para participar da mesa do Senhor. Eu já vou voltar na mesa para celebrarmos juntos o amor de Jesus e partilharmos da mesa do Senhor, tá? Nós vamos ouvir a canção. Antes de ouvir a canção, feche os teus olhos, vamos orar. Vamos orar. Pai, nesse momento, nós queremos consagrar o nosso coração e a nossa vida ao Senhor. Nós somos uma igreja, Pai, que decidiu perseverar. Perseverar, Senhor Deus, na Tua palavra. Perseverar na comunhão, Pai. Perseverar, Senhor Deus, no partir do pão. Perseverar, Senhor Deus, nas orações. Nós somos uma igreja, Pai, que quer promover, Pai, o Teu temor, Pai. O temor do Senhor, Pai. O temor do Senhor a toda a gente, Pai. O respeito das pessoas pelo Senhor. A admiração das pessoas pelo Senhor, Pai. Nós somos uma comunidade, Pai, que quer ver os milagres e a graça do Senhor acontecendo. Nós somos uma comunidade, Senhor Deus, que está disposta, Senhor Deus, e tem prazer de estar junta, e tem prazer de ajudar um ao outro, Pai. Nós somos uma comunidade que quer te louvar, que quer te adorar. Nós somos uma comunidade, Senhor Deus, que quer ser agradável a todos, Pai. Agradável aos vizinhos, agradável a todos. Nós somos uma comunidade, Pai, que está crescendo. E louvamos ao Senhor por todas as pessoas que o Senhor está trazendo para a nossa comunidade. Pessoas de todos os lugares do mundo, pertencendo à nossa comunidade. E recebemos de coração aberto, cada um, Pai, do lugar onde está. Recebemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, nesta noite. Derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder, Pai. Aquele que quer entregar a vida para Jesus, se você, meu irmão, minha irmã, quer entregar o teu coração e a tua vida para Jesus, faça isso agora. Jesus, esse coração e essa vida, Pai, que está querendo ser entregue ao Senhor, essa pessoa que está querendo ser restaurada, Pai, recomeçar o ministério, abandonou o teu caminho, quer voltar, esta pessoa, Deus, que nunca andou com o Senhor, Pai, mas quer começar a andar com o Senhor, quer começar a viver o teu evangelho, viver o teu reino, quer se firmar numa comunidade cristã, Pai. Abençoe, Deus, este coração, esta vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Deus, cada um de nós estamos caminhando, crescendo no Senhor, nos ajuda, Pai, como igreja, como teu povo, aqueles que estão voltando, Pai, tem gente voltando para a nossa igreja, estamos muito felizes, Pai, que bom, Deus, que bom, Deus, traz de volta, Senhor Deus, aqueles que pertencem a esse rebanho, essa parte do rebanho do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, nos ajuda, Pai. Deus, nós te adoramos, Senhor, porque o teu Espírito Santo fala a cada um de nós, que a casa é de cada um de nós. E nós queremos dizer que a casa é sua, Pai. Pode entrar, Deus. A casa é sua. Esta casa aqui é sua, Pai. Esta casa aí, Deus, aonde teu filho, tua filha estão, onde os filhos estão, onde a família está, Pai, essa casa é do Senhor. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder nessa casa. Quebra, Deus, todas as correntes do mal, Senhor. Todas as palavras, Senhor Deus, de maldição. Quebra, Senhor Deus, todas as trancas de ferro, Senhor Deus. Estende, Senhor Deus, esta casa, Pai. Deus, aumenta, Senhor Deus, ó Pai, esta casa, Pai. Faz prosperar este lugar, Senhor Deus. Faz aumentar este celeiro, Senhor Deus. Multiplica, Senhor Deus, os frutos, Pai. Multiplica, Senhor Deus, a bênção do Senhor e a graça do Senhor sobre esse lar, Pai. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E agora, Deus, nós consagramos todos os elementos que estão sobre a mesa. Consagramos, Pai, ó Deus, o cálice, consagramos, Senhor Deus, o pão, aqui representado, Senhor Deus, de tantas maneiras, Pai. Nós consagramos, Pai. Nós temos apenas uma mesa, Pai, a tua mesa, Pai. Só temos uma mesa, a mesa do Senhor. Deus, esta mesa, cada mesa é a única mesa, é a mesa do Senhor, Pai. E nós queremos partilhar juntos dessa mesa nesta noite, celebrando e adorando o teu nome, Pai. Santifica este lugar. Santifica este lugar, porque a casa é sua, Senhor, e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos receber a bênção do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre. Amém.